Sociologia, Então, religião. idiota na língua portuguesa é quase um palavrão, mas para mim não. Eu penso com as categorias filológicas gregas, idiotes. É aquele cara que não enxerga nada no mundo, além do próprio umbigo. Caio, você fala nas suas redes sociais, outra pauta que você pega bastante pesado e que mexe com a estrutura organizacional da igreja hoje brasileira, que a maioria é neopentecostais e pentecostais, é a questão das manifestações espirituais. Que eu creio, eu falo em línguas. Desde a oração em línguas. Eu oro com os doentes, com os enfermos, eles são mas curados. a questão, muitas vezes, do pessoal que dança, roda, que parece um pouco as religiões africanas, e eu vejo que você pega muito pesado nisso. Eu queria entender, Fábio, eu nunca perguntei para você sobre essa pauta, no contexto das manifestações dos dons do Espírito Santo. Eu, por causa de Paulo, eu sou contra essas, não são manifestações do Espírito Santo, aquilo ali é histeria, histrionismo, sugestão, são choro sem lágrimas, hoje em dia nem mais choro sem lágrimas tem. Aquela unção do riso, o pessoal ri, dançar. É tudo maluquice, é tudo doido. Você não acredita nisso? Eu não, é loucura. Se eu chegar lá, bater palma, dizer, vamos acabar com essa palhaçada, acaba tudo. Como eu já vi uma quantidade enorme de demônios aí, desses pseudodemônios, porque demônio eu conheço. Demônio brabo, de verdade. Já expulsou um demônio, cara? Milhares, não foram uns não. A minha vida tem de tudo do Evangelho. Tudo que você vê na prática de Jesus, na prática dos apóstolos, eu provei intensamente e provo até o dia de hoje. Essas manifestações Agora, isso que eu vejo aí é só encenação. Essas que acontecem na Esses TV... demônios da Universal, é isso que eu quero falar. Para para o intervalo comercial, como a gente parou aqui no teu programa agora, Caio. Vamos dar uma parada que tem um intervalo. É o demônio, espera aí que eu volto já depois dos comerciais. Mas, pelo amor de Deus, cara, eu conheço até as agências que funcionam para contratar endemoniado para os cultos. Não, você está brincando. Eu tenho um filho que trabalha com teatro, que tem colegas deles que, quando estão precisando de um dinheiro, vão ganhar uma grana como endemoninhados em cultos da Universal. Diz que até aleijados também. Tudo, todo mundo. Americanos Desde o Boris Cerulo aqui no Brasil. Eu tenho um amigo que foi contratado para ir gravar com câmeras profissionais, ele é um super profissional. Isso é sério. O culto do Boris Cerulo é um ícone mundial. Que era. Aí o cara acabou preso de sonegação de milhões e milhões e milhões. É um mentiroso. Você comprou aquela Bíblia dele que o Meu Deus me livre, cara. A Bíblia de livre. Que era R$1.000 a Bíblia? Não, era uma coisa assim. Tudo, eu não tenho tempo para tanta palhaçada. Mas voltando, então, Caio, voltando ao Cerulo. O Cerulo, o meu amigo chegou lá com a esposa dele, a equipe toda para gravar, aí veio a equipe do Cerulo, foram marcando um X no chão. Uma hora antes do culto começar, aqui em São Paulo, num ginásio, não sei se foi no Ibirapuera ou num ginásio desse, e aí marcando um X no chão, logo depois começam a entrar as cadeiras de roda, botando em cima do X, e o pessoal da luz virando os spots para cima dos lugares do X marcado. Um aviso, né? Já é um aviso para... Aí daqui a pouco entram os paralíticos andando, sentam todos nas cadeiras, aí abrem o portão, aí entra o povo. Aí começa o show do Cerulo. E com ponto no ouvido... E o diretor e o cara, meu amigo, filmando tudo e vendo o diretor dirigir os milagres. Como classificar isso, Caio? Qual palavra a gente pode dar para isso? Isso aí, charlatão é pouco. Qualquer uma das palavras convencionais são poucos. Para mim, isso é um filho do diabo, como Paulo, se encontrasse um cara desse, ele iria tratar como ele tratou de Elimas o Mágico. Pior que Alexandre Latoeiro. Pior. Muito pior. Com o que Paulo disse quando para Elimas o Mágico, que estava querendo dissuadir o procônsul Sérgio Paulo, sim, que estava se convertendo com a pregação de Paulo, e o cara querendo fazer malabarismo e magia, e dizer, isso aí não é nada, eu faço também. O que Paulo disse? Paulo perde a cabeça e diz, seu filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor. Eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e tu ficarás cego por algum tempo. E na mesma hora caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à volta, tateando, procurava alguém que o guiasse pela mão. Eu só posso designar esses caras daí, de filhos do diabo, cheio de todo engano e malícia,
pervertendo os santos e retos caminhos do Senhor. Oração em outras línguas, Caio, o que é oração em outras línguas para o Senhor? É um orgasmo do espírito quando você está cheio de gozo e não tem expressões, não tem códigos de manifestação, ou, como Paulo também diz, é uma expressão do vazamento psíquico daquela dor ou daquele clamor ou daquela oração para a qual você também não tem construção de expressões codificáveis para expressar a dor do teu ser. Oração em outras línguas e línguas dos anjos é a mesma coisa? Não, a língua dos anjos é Paulo falando ainda que. Ele começa assim, 1 Coríntios, ainda há uma que. confusão na igreja brasileira sobre isso. Ainda que. Anjos não precisam de línguas, eles são cientes telepáticos. Anjo não fica falando em língua, ele fala a língua humana que for necessário falar, dependendo de com que ser humano, em que nacionalidade ele tiver que se comunicar. Quando ele falou com Maria, o anjo Gabriel, lá em Nazaré, ele não falou hebraico, ele falou aramaico, que era a língua que Maria falava, nem grego. Agora, não precisava falar língua nenhuma. Eles são cientes telepáticos, falam com a tua mente. Quando lá em Judas 3,20 fala, que eu lembro desse versículo agora, que precisamos orar em todo o tempo no Espírito, isso é mental ou é oração em outras línguas? Não, é o ser. Que é uma mensagem do David Robson, que eu te falei hoje com aqui? essa mensagem no Brasil. É que vocês leem muito, um monte de gente que fica querendo inventar historinha, movimento para vender best-seller que não dura 5 anos. Não dura 5 anos. Cadê esse livro? Sim, Quem está praticando isso? Onde é que foi parar? Acabou. Cadê o dom de lagartixa, de se jogar na parede, estremilicando? Passou. Cadê o dente de ouro? Você é do tempo do dente de ouro? Lembro. Inclusive, o pastor Cirilo ministrava muito sobre isso, as Pois canções. é, cadê o dente de ouro? Sim, eu lembro disso. Tem nada. Eu pedi para um amigo meu dentista examinar os dentes de ouro do pessoal que chegava. Oh, ganhei um dente de ouro. Era tudo material podre, não prestava para nada. E o que é essa manifestação? Escuta, e se Deus vai te dar alguma coisa, por que ele não te dá de osso, de marfim, natural, como ele fez? Por que ele ia botar de ouro? Então o que seria essa manifestação, Caio? Demoníaca, meu filho. Isso demoníaca. É pesado, Caio? Não, é pesado, não. É Paulo quem diz isso. Quando Paulo diz, leia lá, 1 Coríntios, no capítulo 10, ou pensais que durante a caminhada no deserto, os cultos que Israel oferecia eram a Deus? Em verdade, eu vos digo que era a demônios que eles cultuavam. Uau. Rapaz, a ignorância é absurda. O demônio está dentro das igrejas para todo lado. Tem pastor que não está possesso porque virou diabo, como Judas. Forte. Judas não ficou estremilicando, não. Ele virou diabo. Isso você falou no podcast, não sai da minha cabeça. Aquilo que você disse, inclusive você pode assistir agora o podcast depois que você assistir esse, que você fala que o inferno é para o diabo e seus anjos. Uhum. Aquilo é muito pesado, cara. Tem pessoas que se tornam diabo. Elas se tornam diabo. Viram diabo e vão para lá. É para o diabo e seus anjos. É muito pesado. Seres humanos não vão para o inferno. A humanidade não cabe no inferno. Ela não foi feita para isso. Não, e basta o sujeito ser humano, que o inferno não é para ele, porque o humano carrega bondade, carrega solidariedade. Ele não precisa saber nem que Jesus existiu. Em qualquer lugar, em qualquer ilha da terra, onde nunca se ouviu falar no nome de Jesus, está cheio de gente humana. Tem gente boa no planeta inteiro, assim como tem gente diabo, que vai virando diabo. Como é que a gente vira diabo? Quando a gente vai fazendo concessões à prática do mal, até que chega ao ponto que a gente gosta do poder prazer, que isso nos emprenha e com o qual nos empodera. Tem prazer. Aí você vira diabo. Caio, vamos lá. Batismo com o Espírito Santo, você crê? Creio. Cara, não tem nada desses caras aqui não creem. Porque eles falam, mas não vivem isso. O que é batismo com o Espírito Santo? Não é a segunda bênção. É isso que eu queria entender. Não é. Deixa eu... Isso é uma invenção pentecostal. Deixa eu trazer para o âmago. Tem 110, 120 anos. Deixa eu compartilhar o que eu creio com o senhor. E o senhor vai dizer se eu estou equivocado. Eu acredito que quando você reconhece, não naquele ato de levantar a mão em público, mas quando você reconhece publicamente Jesus em suas ações, você crê nele como Filho de Deus, que dentro
você recebe o Espírito Santo. Claro. Eu e creio você nisso. é batizado com o Espírito Então, Santo. é isso que eu queria entender. Porque isso tudo é sinônimo. Batismo com o Espírito Santo, regeneração, conversão, Como o Caio vê isso? novo nascimento, eu estou te falando, novo nascimento, selo do Espírito, penhor do Espírito, são todas expressões sinônimas. Foi o pentecostalismo americano que inventou, antes disso, um pouquinho o sueco, mas foi o pentecostalismo de 120 anos para cá, porque a igreja viveu e os santos de Deus que existiram no meio do cristianismo e fora do cristianismo, como disse São Tomás de Aquino, Deus tem muitos que a igreja nunca conheceu e a igreja tem muitos aos quais Deus nunca viu. Porque Deus sempre teve os dele fora do que se chama de instituição, cristianismo e igreja. Então, antes disso, ninguém tinha isso, ninguém tinha essa nomenclatura, não havia essa confusão. Teve um cara chamado Montano, no segundo século, que criou um pentecostalismo adventista, ao estilo Ellen White, dos adventistas. Marcou a data da volta de Jesus como Ellen White, como os Testemunhas de Jeová também, o Rutherford, como tantos outros, como a Valnice Milhomens, que já marcou 3 ou 4 vezes nos últimos 40 anos a volta de Jesus. E, enfim, é um pessoal volúvel, como Lamartine Pozzella, que também já marcou a volta de Jesus junto com a Valnice Milhomens. E aí está cheio de gente, eu conheço esse povo todo aqui e na história, nesses últimos 2000 anos. Pois bem, isso tudo nunca foi linha de pensamento de gente pensante servindo a Deus piedosamente no curso desses 2000 anos, não foi. Ao contrário, isso tudo para eles era sinônimo da mesma coisa. Foram os pentecostais americanos, sobretudo, mais do que os suecos, que popularizaram isso no mundo todo, dizendo que você se convertia, aí dizia, primeiro é o Calvário. Você tem que passar pela cruz, como se fosse assim uma divisão de presépio, como se fosse o caminho de Santiago de Compostela, que você vai à estação tal, estação tal. É um negócio extremamente católico. Mas primeiro você chega na cruz, depois é que vem o Pentecoste da sua vida, aí é o batismo com o Espírito Santo. Cronológica, né? Precisam de cronologia. Por isso também de dispensacionalismo escatológico para a volta de Jesus. Aí querem marcar tudo bonitinho, não é? A igreja vai ser arrebatada aqui, no 3 anos e meio, no mid-tribulation, no meio da tribulação, aí ela vai ser elevada, aí vem o anticristo, o Espírito Santo vai ser retirado, ninguém vai se converter mais, ninguém vai entender. Não está escrito em lugar nenhum nada disso. Isso é tudo montagem sistemática. O cara tinha uma concepção e aí a Bíblia é a mãe de todas as heresias que você queira. Sem compromisso com o Evangelho de Jesus, faço a Bíblia dizer o diabo. Porque para montar coisinhas e construir um castelo, desculpa, eu sou mais inteligente do que a soma deles. Se eu fosse dedicado à maldade, pelo amor de Deus, eu inventaria uma doutrina nova por dia para enganar essa multidão, esses milhões de enganáveis que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. É aí que os mal intencionados fazem a festa e ficam milionários. Caio, vamos